Ontem eu falei aqui do meu espanto em relação... Espanto não, que eu já não me espanto com quase nada. Em relação à revogação de parágrafos de artigos da Resolução 238 por parte dos conselheiros do Tribunal de Contas. E hoje, mais uma inacreditável. O governo do Estado está enviando ao STF a ministra Rosa Weber, que é a relatora da ADI número 5691, para a perda do objeto da ação de inconstitucionalidade. Ou seja, o julgamento está marcado para o dia 25 e o governo do Estado agora, com a assinatura do presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral do Estado, envia um pedido à ministra Rosa Weber para cancelar o julgamento, ou seja, como se não houvesse necessidade mais do julgamento, porque foi revogado parte da Resolução 238, então perderia-se o objeto. Ora, olha o que diz o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que desde o início da década de 90 vigora no tribunal o entendimento de que a revogação de uma norma leva à prejudicialidade de ADI ajuizada contra ela, independente dos efeitos concretos dela decorrentes. Porém, segundo ele, o STF possui precedentes que abrem exceções a essa hipótese. Quando houver indícios de que a norma foi revogada para fraudar o exercício da jurisdição constitucional em abstrato, ou seja, quando a revogação constituir um artifício para evitar a declaração da sua inconstitucionalidade. Foi isso que aconteceu aqui no Estado do Espírito Santo. Os conselheiros rapidamente revogaram isso na sexta-feira passada com o único intuito de que não houvesse o julgamento no STF e perdesse o objeto. Mas não se trata disso e eu espero, eu tenho fé e eu acredito que a ministra Rosa Weber não vai cair nesta manobra. Primeiro, porque já há precedente no próprio STF, porque nada mais é do que uma tentativa de uma manobra para, de certa forma, enganar a relatora da ADI no STF. Porque não trata-se aqui também de uma ADI sobre algo que o governo irá fazer. É uma ADI daquilo que o governo vem fazendo desde 2011, com a perda de mais de 5 bilhões de reais para a educação do Estado do Espírito Santo. Não bastasse isso, na reunião do Tribunal de Contas, na última sexta-feira, que revogou esses parágrafos da resolução, a validade para a revogação é só para o ano de 2021. Ou seja, no ano de 2020, continua valendo a famigerada Resolução 238, que permite a ilegalidade, a inconstitucionalidade, a imoralidade do uso do dinheiro, da manutenção e desenvolvimento da educação para pagamentos de aposentados e pensionistas no Estado do Espírito Santo. Ora, é afrontar a inteligência e a capacidade de interpretação agora dos ministros do STF também. Então eu espero, sinceramente, que a ministra Rosa Weber não caia nesta conversa fiada e não seja enrolada por esse pedido de perda de objeto por parte do Estado do Espírito Santo, com o documento assinado pelo presidente do Tribunal de Contas e pelo Procurador-Geral do Estado. Ora, até um estudante de direito de primeiro período conseguiria entender o erro grosseiro, a inconstitucionalidade, a ilegalidade que aconteceu aqui no Espírito Santo, e agora uma manobra tosca para tentar dizer que a ação perdeu o objeto em função de que os conselheiros resolveram, pressionados pelo julgamento do dia 25, resolveram revogar ali alguns parágrafos da Resolução 238, que a ministra Rosa Weber
que a ministra Rosa Weber e os ministros do STF não caiam nesta embromação que se tenta fazer aqui no Estado agora, tentando, de certa forma, enganar a própria relatora da ação de inconstitucionalidade 5691. Nós esperamos firmemente que no julgamento do dia 25, do próximo dia 25, que a Corte, o STF, declare a inconstitucionalidade da Resolução 238 do Tribunal de Contas do Espírito Santo, para que possamos, a partir daí, lutar pela devolução dos mais de 5 bilhões de reais que foram usados ilegalmente no Estado do Espírito Santo, e mais uma vez digo, ilegalmente, com o aval do Tribunal de Contas e com o aval, de certa forma, da Assembleia Legislativa, que sempre aprovou os orçamentos e as prestações de contas, tanto do senhor governador Casagrande quanto do senhor governador Paulo Artung. Muito obrigado, presidente.